A TV Mulheres Jornalistas traz agora a matéria, a realidade das empregadas domésticas no Brasil e a ascensão internacional influente de quem virou o jogo. Conheça os direitos da classe e histórias de superação. A chegada da pandemia do coronavírus trouxe inúmeras consequências, dentre elas o desemprego. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD Covid, pelo menos 500 mil postos de trabalho doméstico foram fechados. O número de trabalhadores domésticos no Brasil somou 4,9 milhões no quarto trimestre de 2020, o que representa uma queda de 22,9%, ou seja, menos 1,5 milhão frente ao mesmo período ao ano anterior, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na média anual, houve uma queda de 19,2% em relação a 2019, sendo a maior retração dessa população na série histórica iniciada em 2012. Dos 4,9 milhões de brasileiros que trabalhavam como domésticos no final de 2020, apenas 1 em cada 4, cerca de um pouco mais de 1 milhão, tinham carteira assinada, também segundo o IBGE. Outro dado que chama a atenção é que, em média, as horas trabalhadas semanalmente das domésticas no Brasil foi de até 52 horas. E, atualmente, a renda média mensal com a carteira assinada é de R$ 1.308. Os trabalhadores devem ficar atentos aos seus direitos. Os trabalhadores domésticos possuem os mesmos direitos dos trabalhadores comuns desde a aprovação da PEC 72 em 2013. Dentre os direitos adquiridos estão vale transporte, adicional noturno, horas extras, salário mínimo e não menos que isso, aviso prévio e seguro-desemprego. É importante ressaltar que um trabalhador ele só é doméstico quando ele exerce atividade exclusivamente doméstica, em âmbito familiar, subordinado a uma família e sem que a prestação de seus serviços traga algum tipo de lucro ao seu patrão. Em 2016, o Brasil tinha 6,158 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 92% eram mulheres. Apenas 42% destes trabalhadores contribuem para a Previdência Social e só 32% possuem a carteira de trabalho assinada. A verdade é que as atividades domésticas são desvalorizadas e não reconhecidas como trabalho pela sociedade, porque historicamente foram exercidas por mulheres e por mulheres negras, evidenciando a existência das desigualdades de gênero, raça, etnia e classe social na sociedade. O trabalho doméstico no Brasil tem cor, classe e gênero. Entre as 6 milhões de pessoas que executam tarefas de limpeza e manutenção em casas alheias, a maioria são mulheres, sendo 63% delas negras, e menos de 1/3 delas têm a carteira assinada. Para muitas pessoas é mais cômodo contratar domésticas em regime de diarista, em que se paga somente o dia da faxina realizada, sem nenhum vínculo empregatício. Um diarista não possui os mesmos direitos trabalhistas de um trabalhador doméstico. O diarista ele é um profissional autônomo e por isso se equipara a tal para a lei. Dessa forma, o diarista é seu próprio chefe e pode escolher quando e como trabalhar. É importante frisar que um diarista somente pode trabalhar até 2 vezes na semana no mesmo local e no máximo 8 horas diárias. Se passar desse tempo, pode ter direito a hora extra. Por não haver vínculo empregatício, o patrão não é obrigado a pagar vale transporte nem os demais benefícios de um trabalhador doméstico. No entanto, caso o diarista faça um recolhimento previdenciário ao INSS, ele passa a ter direito à pensão por morte, aposentadoria, auxílio-doença. As idades dessas mulheres variam. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, as trabalhadoras jovens de até 29 anos de idade são um pouco mais de 13% da categoria. Já as trabalhadoras adultas, entre 30 e 59 anos de idade, passam de 50%, e as idosas com 60 anos ou mais de idade também crescem ao longo dos anos.
O trabalho doméstico no Brasil mostra uma fragilidade social diretamente ligada a pessoas de baixa renda, sem escolaridade e muitas das vezes sem a mínima condição de sonhar por uma vida mais digna e melhor. Uma mulher que diariamente tem que pegar muitos transportes para depois passar o dia limpando a casa de alguém, muitas vezes sem direitos trabalhistas ou quando tem, mesmo assim não consegue alcançar seus objetivos porque é um trabalho pouco remunerado, diferente em outros países, como nos Estados Unidos, onde existe uma diferença trabalhista entre a empregada doméstica e a faxineira. A empregada doméstica aqui nos Estados Unidos, ela não trabalha de carteira assinada, ela também não recebe salário mínimo. Aqui nos Estados Unidos se paga por hora, então vai ficar combinado entre a empregada e o cliente o quanto ela vai receber por hora. Geralmente o valor que se paga aqui na minha região é de 10 a 12 dólares a hora. As funções também da empregada é determinada ali no ato da entrevista. Uma empregada, por exemplo, ela não precisa lavar o banheiro da casa, ela não cuida da faxina da casa, ela vai cuidar da organização da casa, ela vai cuidar da cozinha principalmente, manter a manutenção da limpeza e também ser responsável algumas das vezes até mesmo por cozinhar para a família ou deixar tudo pré-preparado para que a família cozinhe no fim do dia. E geralmente os horários de trabalho, geralmente se pega às 7 horas da manhã e sai às 7 da noite. É mais ou menos aí de 10 a 12 horas de trabalho diário de uma empregada aqui nos Estados Unidos. Existe também uma diferença entre a empregada e a faxineira, que na realidade foi a função que eu exerci por 4 anos aqui nos Estados Unidos. A faxineira é quem cuida da faxina da casa mesmo, de fazer aquela faxina pesada. É a faxineira quem vai lavar o banheiro, é a faxineira quem vai limpar o vidro das janelas, é a faxineira quem vai tirar toda a poeira do rodapé, do teto, dos lustres, do ventilador. É a faxineira que vai organizar essa parte da casa e não a empregada. A empregada não cuida dessas partes de limpeza da casa. Uma diferença entre a faxineira também e a empregada aqui nos Estados Unidos é que a faxineira ela não recebe por hora. E quem determina o quanto a empregada vai ganhar é os clientes. É o cliente que vai determinar quanto ele vai te pagar pelo seu serviço. E já a faxineira nos Estados Unidos, somos nós que determinamos o quanto nós vamos cobrar do nosso cliente. Voltando para o Brasil, cenário de uma realidade de desigualdades sociais, o 10º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030, foca nos direitos humanos e faz um apelo universal através da Organização das Nações Unidas, a ONU, para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas tenham paz e prosperidade. A profissão empregada doméstica merece, além de valorização profissional, respeito. Em 2015, Verônica Oliveira saiu da empresa de telemarketing onde trabalhava. Mulher preta, desempregada, mãe com 2 filhos pequenos e dividindo o espaço com outras 40 pessoas num cortiço, foi aí que ela descobriu sua vocação na faxina e conquistou os clientes na internet com vídeos e montagens cheias de referências pop e parodiando cartazes de filmes famosos. Mas não demorou para que ela entendesse que a faxina não era vista como um trabalho como qualquer outro. Ela passou por todas as mazelas que a vida de empregada doméstica lhe ofereceu, viu olhares de pena e ouviu desaforos. Mas ela deu a volta por cima e hoje faz palestras, é escritora, é influenciadora e tem sua própria empresa que oferece serviços de faxina. A capacidade de sonhar não depende exclusivamente do ambiente, mas de nunca deixar de acreditar, mesmo em um país desigual. O trabalho doméstico, e não só ele, toda a prestação de serviços, todo o trabalho que é de nível operacional, ele carece de valorização. Então, os próprios prestadores de serviço acabam se vendo de uma forma apreciativa justamente por não ter esse reconhecimento das pessoas. Então, em primeiro lugar, eu acho que a conscientização por parte do trabalhador, ela deve acontecer para que ele tenha a noção de exigir esse respeito, não só a questão do respeito, mas exigir ser bem remunerado, ter seus direitos garantidos, e aí sim vem a valorização da prestação de serviços em geral, da mão de obra, do trabalho que é de nível operacional.